Setembro de 2019, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, censura livros na Bienal. Fevereiro de 2020, a Secretaria de Rondônia manda recolher 42 livros das escolas estaduais. Setembro de 2020, casal de idosos queima livro de Paulo Coelho. Não é uma distopia, é no mundo real. Hoje, essa sociedade em que nós vivemos. Fahrenheit 451 é o nome da obra que vamos analisar hoje, do americano Ray Bradbury. Então, chega aí! Lembre-se de deixar seu like, compartilhar, se inscrever no canal e assim ajudar mais pessoas a passarem no vestibular lendo mais. Se você tem esta edição do livro, não há como ignorar o prefácio incrível do crítico literário Manuel da Costa Pinto. E eu preciso ler 2 trechos da página 11 para você. Dá uma olhadinha aí. Em 1933, quando os nazistas queimaram em praça pública livros de escritores e intelectuais como Marx, Kafka, Thomas Mann, Albert Einstein e Freud, o criador da psicanálise fez o seguinte comentário a seu amigo Ernest Jones: que progresso estamos fazendo? Na Idade Média teriam queimado a mim. Hoje em dia eles se contentam em queimar os meus livros. E mais, deixando de lado o fato de que a ironia de Freud logo se tornaria ingênua diante dos fornos crematórios de Auschwitz e do Shoah, podemos nos perguntar: o que aconteceria se os livros fossem incinerados, varridos da face da terra até o ponto em que um único vestígio de milênios de tradição humanista estivesse alojada na memória de alguns poucos sobreviventes? Qual seria o próximo passo da barbárie? Queimar os próprios homens para apagar de vez a memória dos livros? Eu tenho medo do próximo passo. Até porque o próximo passo pode estar bem mais próximo do que imaginamos. E eu já vou avisando, eu não vi o filme. O que eu sei sobre o filme é aquilo que o próprio Ray conta aqui nesse livro, nessa edição, no pós-fácil que ele fez. E é o que eu vou te falar um pouco mais à frente nesse vídeo. Fahrenheit 451 foi publicado em 1953 e se passa num futuro que não dá para precisar exatamente, mas que por alguns dados do livro a gente deduz que a ação se passa hoje em dia, no nosso presente. A história se passa nos Estados Unidos, em uma cidade que não dá para especificar muito bem, mas que se chama Fahrenheit 451. O nome dessa cidade é muito curioso porque essa é a temperatura exata que um livro é queimado, ou seja, a temperatura exata que a gente chega para queimar o papel. Guarda essa informação aí. A cidade não é muito diferente das grandes metrópoles da vida real. Ela é só um pouco mais sombria, um pouco mais opressiva, mas bem parecida com aquilo que a gente tem hoje. O personagem principal se chama Guy Montag, um bombeiro dessa cidade. 2 informações que você precisa saber neste momento. 1. As casas da cidade eram à prova de fogo, ou seja, elas não pegavam fogo acidentalmente como as nossas casas, por exemplo. 2. Os bombeiros não eram responsáveis por apagar incêndios, mas por atear fogo. E o que esses bombeiros queimavam? Livros. Sabe qual é o mais curioso disso tudo? Não foi o governo que magicamente começou a proibir os livros. As pessoas é que foram deixando de ler porque naquela sociedade elas queriam viver uma vida totalmente ausente de perturbação. A diversão era a única coisa que importava. Não havia angústia, desespero, nem um pedacinho sequer de dor. Eles queriam viver uma sociedade totalmente livre de incômodos. Por isso os livros passaram a ser mal vistos. Porque eles traziam o incômodo. Eles despertavam as pessoas para os problemas do mundo. É uma sociedade totalmente alienada. O livro, galera, tem a capacidade de tirar as pessoas da zona de conforto e fazê-las refletir.
Provoca pensamentos incômodos, questionamentos, revoluções. Um povo que lê é um povo que pensa, não é um povo fácil de lidar, de conduzir. As pessoas querem uma vidinha feliz, então daremos a elas isso, e os nossos bombeiros queimarão o incômodo que vem dos livros. É assim que pensava o governo daquela cidade. Num post de citações que eu fiz do Fahrenheit 451 para usar na redação, eu coloquei duas frases que eram assim. Primeira, sempre se teme o que não é familiar. Segunda, um livro é uma arma carregada na casa vizinha. Essas duas frases foram ditas por Pete, o chefe dos bombeiros daquela cidade. Um personagem que sabia o conteúdo dos livros, mas odiava o que os livros podiam causar nas pessoas. Ele tinha sede de fogo. Engraçado isso, né? Sede de fogo. Era um cara bem perverso, queimava tudo sem dó, inclusive ele queimou uma casa com uma pessoa dentro. Já já a gente vai falar sobre esse episódio, guarda aí. Neste ano temos como tema quente para nossa redação a alfabetização, a literacia familiar e vários outros temas que envolvem a leitura. Aí eu te pergunto, quando você era criança, o livro era algo familiar para você? Você brincava com os livros? Era natural conviver com os livros ou você não podia tocar, rabiscar, amassar, brincar, porque eram encarados como uma espécie de santuário? Não toque, não rabisque, não amasse. A gente precisa normalizar o livro, torná-lo um membro da nossa família. Se a gente não faz isso, o livro passa a ser temido, odiado, passa a ser uma coisa chata, uma coisa que vamos deixando de conviver ao longo da nossa vida. Ah, e uma outra coisa, a gente precisa defender o livro. Porque, como já dizia Antônio Cândido no livro O Direito à Literatura, de 88, a literatura é um direito humano. E humano não significa da elite, mas de todos. Taxar o livro, por exemplo, é aumentar essa distância entre nós e a leitura. Não defender o livro é carregar um fósforo no bolso. Quando a gente não conhece os livros, eles não são familiares. Se eles não são familiares, a gente vai temer e, pior, vamos entregar a nossa capacidade de raciocínio e de escolha nas mãos de outras pessoas. Todo conhecimento será usado para nos conduzir, nos controlar, nos fazer reféns. Por isso, um livro é uma arma carregada na casa vizinha. Leia! O personagem Montag tinha uma mulher e em um dos primeiros episódios do livro, ele chega em casa e encontra a mulher caída. Ela havia tomado 30 pílulas de uma vez só. Ele chama pessoas especializadas para arrancar a melancolia de dentro dela. No outro dia, ela despertou, ela acordou. E sabe o que ela falou sobre esse episódio? Nada. Ela queria apenas continuar se divertindo. Aí eu quero fazer uma pausa para já te falar. Neste ano, a gente também tem um outro tema muito cotado, que é a automedicação. E esse livro é uma excelente contextualização para falar dessa anestesia indiscriminada de si mesmo. No livro é muito interessante ver o quanto aquela situação que aconteceu com a esposa do personagem principal, a Mildred, acontecia o tempo inteiro com outras pessoas. As pessoas tomavam muitos comprimidos e lá iam os caras do governo com a máquina sugadora arrancar tudo aquilo de dentro das pessoas. Eles tiravam os comprimidos e tiravam também toda a tristeza que havia naquela pessoa, a ponto dela ficar anestesiada e não se importar mais com nada. Será que a automedicação está aliada às angústias do mundo? É uma coisa que você pode pensar e colocar na sua redação. Um outro ponto de apoio com esse tema e a obra de Ray é pensar na pílula Soma, do livro Admirável Mundo Novo, do Hughes. O Soma era um comprimido da felicidade. Sim, Fahrenheit tem pontos de contato com a obra de Huxley e Orwell em 1984. Falando em Orwell e o seu famoso livro 1984, obra na qual a população é controlada através de telas,
Fahrenheit 451 também possui telas. As casas das pessoas dessa cidade tinham imensas paredes onde passavam a programação da cidade. Uma programação muito bem elaborada para te alienar do mundo. Em 1984, a gente tem um governo totalitário. George Orwell escreveu sobre o impacto do stalinismo e o Huxley, por exemplo, escreveu sobre o impacto do nazismo. Mas o autor de Fahrenheit percebeu uma outra forma de totalitarismo, construída pela indústria cultural, pela sociedade de consumo e a consequência ética dessa sociedade baseada no consumo, porque o consumo é igual a quê? A felicidade. Não é à toa que aquela propaganda de refrigerante abre a felicidade, abra a sua felicidade. Lembra desse slogan? Eita, quanto tema de redação, quanta associação boa dá para fazer com essas informações que eu te dei no seu texto. E você aí, achando que só dava para usar esse livro em temas sobre leitura? Não! Anota aí, a gente já falou sobre muito tema de redação nesse vídeo. É óbvio que pelo andar da carruagem nesse vídeo você já consegue perceber a potência da obra e como você pode associar com a sua redação. Óbvio também que eu não vou conseguir falar sobre tudo, mas eu vou destacar mais alguns pontos da história que você precisa saber. Montag começa a despertar para o mundo quando ele conhece a personagem Clarice, uma menina considerada problemática para aquele governo, para aquele sistema. E sabe por que ela é considerada problemática? Porque ela não se deixava levar pela velocidade das coisas, pelo domínio das televisões. Ela gostava de caminhar na rua, de admirar o dia, olhar os pássaros, conversar, que era uma coisa que as pessoas naquela sociedade não faziam. E isso era um verdadeiro perigo para aquele sistema, para aquele governo ali. Eles queriam fazer muito barulho, um mundo com muita imagem, com músicas imbecilizantes, fazendo o maior barulho possível, tudo para inibir a capacidade de pensamento daquelas pessoas. Clarice era uma verdadeira bomba para aquele sistema. Ela vai começar a questionar Montag sobre muitas coisas e ele vai despertando. Ela plantou algo naquele cara ali. Até que um dia Clarice simplesmente desaparece. É dada como morta, ela foi atropelada segundo Beach, que é o chefe dos bombeiros. Clarice é um grande ponto de virada para o personagem Montag. Outro ponto de despertar do Montag foi quando ele viu uma mulher ser queimada junto com sua casa. A senhora se recusou a deixar sua biblioteca ser queimada, então ela se sacrificou e ficou dentro da casa. E os bombeiros atearam fogo com ela viva lá dentro. Tudo isso liderado pelo Beach. Isso marcou muito o Guy Montag. Ele se questionava o que será que tem dentro desses livros a ponto de uma pessoa se sacrificar por eles. Nesse processo de despertar, o Guy começa a ler os livros. A cada casa que ele ia queimar, ele pegava um livro e escondia, mas ele nunca tinha lido esses livros até então. Ele vai começar a ler esses livros, mas nada faz muito sentido para ele. Então ele vai atrás de alguém que possa ajudá-lo a entender, a fazer a ponte entre o conhecimento e ele. Adivinha quem é esse cara que vai fazer uma ponte? Isso mesmo, um professor. Tão atacados neste ano de 2020. Entende agora um pouco da importância do professor? Conseguiu perceber? Esse professor se chamava Faber. Era um cara bem acovardado diante daquele sistema e que por isso agia nas sombras. Montag e Faber, esses nomes são muito curiosos, eles têm uma simbologia bem legal que o próprio autor no pós-fácil diz ser uma manifestação do subconsciente dele. Montag é uma marca de papel e Faber é uma marca de lápis. Aliás, o livro todo é carregado de várias simbologias, como a fênix, por exemplo, que ressurge das cinzas. Montag é denunciado pela sua própria esposa, a Mildred. Os bombeiros são acionados. Beach leva Montag para queimar a própria casa,
Mas no decorrer desse episódio, o Montag vai matar o Bleach. Queimar. Ele aciona a mangueira que, em vez de água, sai fogo e mata o chefe. Uma perseguição a Montag começa a ser feita, mas ele começa a fugir. Do lado de fora da cidade, ele encontra professores de universidades, escritores, intelectuais renegados pelo sistema porque pensavam demais e colocaram em perigo a ordem vigente. Essas pessoas passam a ser andarilhos. Eles não carregavam mais livros porque eles eram os próprios livros. Tava tudo aqui. No filme, acredito que na versão de 1966, porque a gente teve duas versões, a Clarice não morre. Ela é colocada junto com os andarilhos. Isso segundo o pós-fácil do próprio Ray Bradbury nessa edição aqui. Essa obra foi escrita no período pós-Segunda Guerra e Guerra Fria e traz as marcas de um mundo que vivia na modernização eletrônica com a criação do computador e o alcance da televisão para toda a sociedade. O que mais me impressiona nesse livro é que o contexto não é de um governo violento como em Orwell, em 1984. É um contexto criado através das nossas atitudes. Após a Segunda Guerra Mundial, imaginava-se que a repressão nesse século em relação à literatura apenas tinha se dado em sistemas totalitários. Porém, com o medo do avanço do comunismo, o governo americano, nos anos 50, produziu uma verdadeira caça às bruxas no meio intelectual. A polarização entre o capitalismo e o comunismo e o medo de uma nova guerra deram um argumento a um senador chamado Joseph McCartney para censurar a mídia, mandar prender quem tivesse alguma literatura que fosse considerada um perigo. Pensando nas notícias que eu destaquei no início desse vídeo e em tudo que eu contei até aqui, eu pergunto a vocês: por que perseguir o livro?